Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. E dessa vez a gente está levando vocês para conhecer uma das novas 7 maravilhas do mundo, a Chichén Itzá. Então pessoal, o caminho é longo aqui, um complexo gigante, super famoso aqui na região. Para quem já viu alguns dos nossos vídeos sobre Cancún, vai entender o que a gente está falando, porque se refere a ela em vários dos vídeos. Um complexo gigante. Aqui é bem a entrada, né? Cheio de artesanato, souvenir, imã de geladeira, tudo aquelas coisas para atrair turista, né? Mas muito artesanato. Tá um calor, mas tá um calor, nem tanto pela temperatura, mas pela umidade. Tá úmido demais hoje. O guia falou, inclusive, que no verão não é tão ruim, porque é seco. Agora tá quente, tá úmido, então tá horroroso. Então a gente tá de chapéu, protetor solar, alugamos um guarda-chuva, uma sombrinha para proteger do sol, porque são 2 horas mais ou menos de tour e não tem uma sombra. Essa é a única sombra que tem, essas árvores aqui, depois acabou. Então a gente tá com água e tá com suquinho de manga, tipo um frozen, assim, um negócio de manga congelado. E é o jeito. Então esse guarda-chuva tá muito engraçado, tá? A cultura maia, assim, é muita informação, são muitos detalhes. O guia mesmo falou pra gente que ele ia passar só alguma coisa básica, um resumo, porque é muito complicado de explicar tudo. Os canais tipo Discovery Channel falam, né, que os maias eram canibais, depois arrancavam o coração, ofereciam aos deuses. Depois falavam também que eles sumiram, que eles foram abduzidos por ETs. Mas a verdade é que, segundo o nosso guia, que é um descendente de um maia, um dos tantos descendentes que ainda vivem aqui na região, ele fala que não é nada disso. Obviamente, eles tinham vários costumes que poderiam ser muito estranhos aos nossos olhos, que são estranhos aos olhos dos dias de hoje, mas que para eles, naquela época, lembrando que eles são povos pré-colombianos antiguíssimos, era algo completamente normal. Aqui, gente, toda essa estrutura é um estádio, é onde acontecia a prática de esportes. Você vê as 2 laterais, vê o fundo. Aqui nessa parede eles têm algumas escrituras, desenhos que ajudaram eles a entender. Ó. Aqui tem um soldado, não sei se alguém consegue ver. Aqui tem um outro soldado, né, passando pelo sacrifício. Aqui tem desenhos de outros soldados e guerreiros. E todas essas pessoas faziam parte do time. Eram 2 times que jogavam um esporte com bola, similar ao futebol. Mas diferente de você jogar a bola pelo chão e chutar, eram bolas que pesavam até 3 quilos. O que eles tinham que fazer era acertar a bola nesses aros aqui. Tem um desse lado e um do outro. E nesse mesmo momento, acertar a bola nesses aros pode parecer algo impossível, porque como você arremessa uma bola de 3 quilos, sendo que os maias eram homens baixinhos, pequenos? E a resposta é que, através de escrituras nas paredes das pedras, não em livros, porque infelizmente muitos livros foram queimados, eles conseguiram descobrir que os soldados, né, tinham também tacos, como tacos de beisebol, para ajudar eles a acertarem essas bolas através dos arcos. Assim que um gol fosse feito, o jogo acabava. Esses jogos eram um espetáculo, assim como eram num coliseu em Roma com gladiadores. Só que nesse caso, quem competiam eram 2 times de soldados, de guerreiros maia. E aí a premiação acontecia nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar era o palanque das premiações. Isso aqui que você vê estampado nessas pedras são os crânios. Mas não é o crânio dos perdedores, é o crânio dos vencedores. Parece um tanto irônico e estranho pra gente, né? Mas na cultura maia eles não tinham medo da morte. Pra eles a morte era um prêmio porque eles se transformariam em deuses. E aí, Douglas, você ia gostar de ser o vencedor desse jogo aí? Difícil, né? Difícil. Por isso que ele fala, hoje em dia é muito complicado entender porque que mesmo assim eles queriam ser glorificados e receber esse prêmio, né? Não cabe na nossa mente entender cada religião, né? Como muitos creem em alguma coisa, outros creem em outra. Sacrifícios eles diferentes. creiam que fazendo dessa forma eles iam renascer como deuses, né? Então o que acontecia? O vencedor, o capitão do time vencedor era sacrificado aqui. Mas agora você pergunta, o que acontecia com o time perdedor? Porque se o vencedor era sacrificado como prêmio, o que acontecia com o perdedor como punição pela derrota? A punição pela derrota era justamente ter que sacrificar
o time vencedor. Porque eles não eram acostumados a fazer isso, não existia na cultura deles ter que acabar com a vida de alguém que era do mesmo povo, que compartilha da mesma religião, da mesma história. Então, e aí, isso era considerado até como uma derrota. Era a punição exatamente, deles. Isso, punição. Né? E quem assistia isso eram o pessoal mais pobre da classe, porque mesmo sendo um povo muito antigo, existiam classes dentro da hierarquia dos Maia. E essa construção aqui é o Templo dos Soldados, The Temple of the Warrior. E dentro, as escrituras que tem dentro, né, nas pedras, representam um grande soldado, né, um grande guerreiro sentado no trono do jaguar, que é ali no meio, e outros guerreiros reverenciando ele. É difícil a gente enxergar de fora, essa parte também é protegida porque teve vandalismo, parece que escreveram coisas no teto, I love you, outras coisas. O pessoal, como sempre, sem noção, né, não sabe preservar a história. E logo ali no topo se vê uma cor mais vermelha e azul, que é a pintura original. Aqui, obviamente, a parte de fora se perdeu, mas a pintura interior ainda é original. Para os maias, a pintura era sempre feita em vermelho e azul. O vermelho representa o sangue, azul representa o paraíso. Então, todas as pinturas e escrituras, sempre que você vê com cor da cultura maia, vai estar em vermelho e azul. E, obviamente, os tons terrosos, né, da própria terra e das pedras onde eles escreviam. Provavelmente pela GoPro não vai dar pra ver essa diferença de cor, né? Ver essa cor azulada e vermelha na parede, né? Que seria a pintura original. Mas a gente vai deixar uma foto aqui que a gente vai tirar pra vocês verem essa diferença, né? Também a gente vai ver se encontra na internet o que seriam as projeções de como era esse templo na época real, né? Na época dos maias. Quando a gente tá andando por aqui, sempre tem essas tábuas com a informação, com a história. E nessas tábuas sempre tem uma imagem dessas tais projeções 3D. Mas fica difícil, a gente filmar não vai ficar tão bom. Então se a gente achar, a gente adiciona na tela. Aqui para trás era onde era o estádio, então o estádio é toda essa estrutura atrás aqui, que é muito grande. Pro lado de cá o local do sacrifício, onde ficavam todos os crânios expostos. E a grande pirâmide maia de Chichén Itzá. Eu deixei para explicar ela agora para vocês, porque o nosso tour acabou. O guia passou muita informação, muita coisa legal que a gente vai estar compartilhando, então agora a gente está livre. Vamos sair por aí filmando mais de perto e mostrando, compartilhando mais informação com vocês. Segundo o nosso guia, os maias eram vegetarianos, eles viviam da terra. A carne, inclusive, foi introduzida muitos anos depois e somente para guerreiros. Não fazia parte da culinária, não fazia parte da alimentação. Era plenamente abóbora e o milho. O milho, inclusive, é um alimento sagrado para os maias. Para eles, o milho é um deus. E na mitologia, esse deus se sacrificou em nome da lua, do sol, dos animais e do povo maia. Então, assim, é um alimento que uma coisa, né? Um alimento que faz parte da alimentação deles. Inclusive o milho que a gente conhece hoje, esse milho longo, a espiga grande, não existia na época. A espiga de milho era uma coisa pequenininha. E os maias, como eram, eles eram mais que nada agricultores, foram fazendo modificações até que tiveram essa espiga de milho grande. E aí, quando os europeus chegaram e encontraram as espigas de milho, levaram para a Europa como se isso fosse o milho, como se isso sempre tivesse sido milho, mas não. Esse é o milho que os povos pré-colombianos criaram. Depois de tanta modificação, acabou se criando isso, né? Exatamente. E o cacau, para eles, que também é uma outra planta que eles aprenderam a cultivar e que hoje, imagina, a gente come e consome em larga escala, o cacau deles é um cacau puro. Por quê? Porque é uma bebida sagrada. Não é misturada com leite, porque eles não tomavam leite. Tanto que eles chamam do chocolate verdadeiro, né? É, o chocolate verdadeiro, que é o cacau misturado com água e pimenta. Inclusive, tem mais informação sobre essa questão no nosso vídeo de Valladolid. Esse templo principal, né, que é a pirâmide, é o centro do que era uma cidade. Era uma cidade onde, na época, segundo eles, existiam cerca de 50 mil pessoas. Mas como todo o povo, como toda a comunidade tem que ter uma organização, a hierarquia maia, ela era baseada no calendário maia, que é o maior acréscimo da cultura maia para a humanidade. Muito se aprendeu de astrologia, de tempo, de natureza, de plantações, da parte da agricultura através do calendário maia. A gente vai deixar uma imagem do que é um calendário maia
aqui para vocês que vocês possam dar uma olhada. Mas a explicação é que é bem complicado, porque um calendário maia eram 19 meses, não 12 como a gente conhece, 18 meses com 20 dias, um mês com 5 dias. Mas era um total de 365 dias num ano. E como saber que mês, que dia você nasceu? Porque o calendário maia, ele é um calendário rotativo. Então não necessariamente todos os anos começam no mesmo mês ou no mesmo símbolo, porque eles usam símbolos para isso. Então, assim, a verdade é que saber em que mês você estava nascendo dependia de quando a mulher estivesse grávida, chamassem o sacerdote para que o sacerdote, que era a larga escala da hierarquia maia, fizesse toda a conta, uma conta grande, girasse ou milhares de vezes que fosse necessário aquele calendário para saber em que mês aquela pessoa nascia. E o mês que aquela criança nascia determinava o que ela ia fazer da vida. Não era o que você queria fazer, era o que o mês do teu nascimento dizia. Então, na cultura maia existiam os agricultores, os caçadores, que seria a classe mais básica. Existiam pintores, existiam dançarinos e também existiam os soldados, os guerreiros, existiam a realeza e existiam os sacerdotes. Dependendo do que você fosse nessa escala, ia ser o quão pobre, o quão simples você ia ser e o quão rico, o quão bem sucedido hierarquicamente você era. E aí aquilo que se fala sobre modificações do corpo, que existem várias imagens de que eles tinham cicatrizes e parecia que aquilo era um sacrifício, não era. Aquilo era, por exemplo, soldados tinham marcas como de um jaguar, como de uma águia, porque os soldados, os guerreiros tinham que ser perspicazes, tinham que ser ágeis. E esses animais eram ágeis. Então, quando se começava a fazer todas essas cicatrizes por todo o corpo para que eles se parecessem com esses bichos, eles acreditavam que eles adquiririam o poder e todas as características desse bicho na vida deles. Assim como um sacerdote, por exemplo, fazia marcas de tartaruga, porque a tartaruga representa a sabedoria. E isso tudo a partir dos 13 anos, né? Eles tinham um material específico que eles faziam todos esses cortes, não era com uma faca que a gente conhece, ou facão. Preciosas, era tipo uma pedra, um material diferente, que eles esquentavam esse material e depois desse material quente eles faziam os cortes, né? Que a Mag falou dos guerreiros, começava no rosto, né? E até o peito. Então tudo para parecer esses animais, esses predadores, coisas desse sentido, né? E isso era obviamente motivo de orgulho, porque pessoas comuns, por exemplo, caçadores, não tinham que fazer marca nenhuma, mas para eles era uma humilhação. A dor fazia parte da felicidade, eles sentirem dor para receber essas marcas fazia parte da cultura, era um ato de coragem, era algo grande. Outro processo de modificação que também acontecia era que, além de cicatrizes, adicionavam-se pedras na face como se fossem piercings. E essas pedras eram adicionadas na boca, no nariz, entre os olhos, em toda essa parte da face que tem a ver com a respiração. E aí se acreditava que essas pedras melhoravam a respiração, melhoravam a circulação. Segundo o nosso guia, eram pedras de silício, e o silício é um semicondutor, então fazia essa melhora na circulação. Isso era principalmente usado em mulheres, dizia que aumentava a vida. E agora, como que essa pirâmide era construída, né? Parece loucura, algo tão grande em um povo tão antigo, é que nem quando você vai para a Grécia e vê como eram construídos aqueles templos. Ainda mais naquela época, né? Porque eles não tinham todos os nossos equipamentos que a gente tem hoje em dia naquela época. Então como que eles levantavam e colocavam lá em cima, né? E segundo o nosso guia, os construtores, aqueles que eram destinados segundo o calendário como construtores, cortavam essas pedras em temperaturas de 900 graus Celsius. Ele fala disso, mas ele não consegue nem explicar como esses homens aguentariam, como poderiam fazer isso. É então, que nem assim, você mencionou, né? Lá na Grécia tem aqueles pilares em Roma também. Sei lá, aquilo pesa o quê? 1 tonelada? Como que eles faziam na época? Eles culpam muito os europeus quando chegaram, né? Os colonizadores queimaram muitos dos livros, das coisas onde estava escrito. A matemática, toda a informação deles, que poderia ajudar a gente a entender como muitas coisas aconteciam. E aí a gente foi aprender como várias coisas aconteceram através das próprias inscrições que estão nas pedras. Aqui no complexo, né, de Chichén Itzá, naquela direção tem um cenote que eles chamam de cenote sagrado. A gente não tem como ir até lá porque são 20 minutos mais ou menos indo, 20 minutos voltando, e a gente só tem mais alguns minutos livres aqui do tour, e a gente quer fazer, né, mais vídeo, mostrar mais informação para vocês. É só a questão dele ser sagrado, eles chegavam nem tomar banho nesse cenote.
porque eles falavam que eles, no caso, seriam impuros, então eles acabariam roubando a pureza do lugar se eles se banhassem ali, né? Era só mesmo para tomar água. Tem esses são os pilares. São uma das únicas formas de tocar, né? Os pilares que representam parte da arquitetura deles. Olha como tem pedras maiores e depois tem pedras menores inseridas nesse meio. Diferente, né? De novo. É um monte, né? Exatamente. Uma imensidão de pilar, né? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Sim, a gente voltou para Houston. Na realidade, o Douglas estava editando esse último vídeo do México, que é justamente o vídeo de Chichén Itzá, e ele percebeu que o último vídeo que a gente tinha gravado, já com encerramento, não gravou. A gente tá desconfiado que seja por causa do clima. Vocês não sabem, mas enquanto a gente tava gravando, a máquina desligou várias vezes. Ela começava a piscar a luzinha e depois desligava por causa do calor extremo. Tava realmente muito, muito quente lá. A gente tinha que ficar debaixo do guarda-chuva, tentando fazer ela pegar um pouco de sombra, e dali a uns minutos ela ligava e depois desligou de novo, então não sei. Acreditamos que algo relacionado a isso fez com que o último vídeo não tivesse salvado, enfim, não foi gravado. E aí o encerramento tá sendo aqui mesmo. Pra você que gosta de vídeos dos Estados Unidos, pode ficar feliz, porque agora vem mais uma maratona de vários vídeos aqui de Houston, aqui do Texas, curiosidades sobre os Estados Unidos, até a nossa próxima aventura. E se você gostou dos vídeos do México, já deixa nos comentários. Esse aqui é o último, mas tem muito vídeo legal. A gente já preparou uma playlist, tem vídeo de comida, de turismo, de Cancún, toda essa parte histórica, as ruínas, a parte dos maias, que eu particularmente gosto muito. E se você também gosta, eu diria que é um lugar perfeito para você fazer esse tipo de viagem, porque tem muita coisa a mais do que a gente mostrou, muita curiosidade, informação, que não tinha como passar, por mais que eu acho que eu falei demais nesses vídeos. Então não se esquece, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e deixa nos comentários o que você mais gostou desses vídeos do México, pra gente até ter uma ideia do que vocês são mais interessados em saber sempre quando a gente fizer uma viagem. E como sempre, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!